Oi, pessoal. A outra vez a gente falou bem-aventurados pacificadores, né? Os que unem. Ou seja, o peacemaker. É uma palavra muito boa. Hoje, por último, vamos falar sobre os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem é o perseguido por causa da justiça? Eu simplesmente pensava assim. Eu prego o evangelho, a pessoa recebe o perdão dos pecados, e se ela se unir com Deus, ela vai viver uma vida abençoada. Então, ela vai ter uma boa relação comigo, e a gente vai viver uma vida pacífica e harmoniosa. Então, eu preguei o evangelho para muitas pessoas, mas não foi bem assim que aconteceu. Então, quando as pessoas foram recebendo a salvação uma por uma, os familiares, os parentes começaram a ter ódio de mim. Os irmãos que receberam a salvação, eles começaram a me perseguir, começaram a ficar contra mim. No mundo existem muitas igrejas. E todas as igrejas devem ter diferença. Qual a diferença entre as igrejas? Então, tem igrejas que as pessoas que pregam a palavra, eles recebem a salvação, o perdão dos pecados e ficam com o coração limpo. Então, tem igrejas que não ensinam verdadeiramente como receber o perdão dos pecados. Eles só ensinam a não cometer pecado, viver de uma forma bondosa, viver de uma forma limpa. Então, essas pessoas, e tem pessoas que por mais que elas tentam viver de uma forma limpa, elas ficam cometendo pecado e sempre vivem debaixo da culpa. Eu, até os meus 19 anos, frequentava esse tipo de igreja. Eu me esforçava para fazer boas obras. Eu me esforcei até a minha última força para fazer boas obras. Então, eu tinha que ficar mais limpo, não cometer pecado. Mas quanto mais passava o tempo, em vez de lavar os pecados, surgiam mais pecados. Todos os dias eu orava para perdoar os meus pecados. Mas eu não podia ter certeza se esse meu pecado que eu pedi para ser perdoado foi ou não perdoado. Então, parecia que o meu pecado estava ficando mais leve. Os pequenos pecados. Mas os pecados grandes, parecia que não estava sendo perdoado. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Lendo várias vezes a Bíblia. Então começou a surgir uma coisa sobre a Bíblia. E eu descobri o que a Bíblia queria me falar. Depois que eu descobri o que está escrito na Bíblia, eu fiquei assustado. Por quê? Eu estou tendo uma vida espiritual errada. Eu queria lavar o meu pecado. Eu me esforcei para lavar o meu pecado. Naquele tempo não fui só eu, mas todas as pessoas da época eram assim. E eu não sabia que isso estava errado. Mas uma coisa que eu percebi lendo a Bíblia. O pecado não é lavado pela nossa força. Não é pelo meu esforço que o pecado é lavado. E eu descobri essa verdade. Então, o pecado não é lavado pelo meu esforço. Porque a gente não consegue, Jesus Cristo veio. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Se essa cruz lavou exatamente o meu pecado, então é óbvio que eu não tenho mais pecado. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê Jeremias 31, 33,
Porque eu perdoarei seus pecados e jamais me lembrarei das suas iniquidades, diz o Senhor. Então, se é Deus quem falou isso, pois perdoarei as suas iniquidades e seus pecados, jamais me lembrarei. Então, quem lava o meu pecado é Deus, não sou eu. Não sou eu que posso perdoar o meu pecado. É Deus quem perdoou o meu pecado. Então, Deus, Ele passou todo o nosso pecado para Jesus Cristo. Então, Deus passando todo o nosso pecado para Jesus Cristo. Então, o pecado já não está mais em mim, mas passou para Jesus Cristo. E se meu pecado passou para Jesus Cristo, então eu não tenho mais como ser pecador. Então, em João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, e ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque é uma palavra muito famosa da Bíblia. Tem muitas pessoas que já decoraram esse versículo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João falou para Jesus? Está falando que tira o pecado do mundo. Ele está tirando o pecado do mundo. É assim, pessoal. Então, nós fazemos o cantata de Natal nos Estados Unidos. E nós fizemos em 21 cidades. Então, tem mais de 100 pessoas do coral. E também tinha muito material de som. E também entre eles, o que tinha? Também tinha o cenário, também tinham as vestes, também tinha todo o material do cenário e também tinha o som. Eles partiram de Nova York e começaram em Los Angeles. E passaram por 21 cidades para fazer o cantata. Foram 4.200 quilômetros. Então tem que dirigir por uns 3 dias. E tinha uns 2 trailers, com 2 caminhões com 20 metros, né, de carga. E eles começaram a dirigir de Los Angeles em direção a Nova York. Mas o coral não estava no caminhão. Então, o coral ele parte depois de 2 dias de avião para Los Angeles. Porque eles colocaram todo o material, todo o cenário no caminhão e os que trabalham vão de ônibus. Então, 2 caminhões, 4 ônibus, 4 ônibus de 52 passageiros. Então, toda a bagagem vai pelo caminhão. E só o corpo do coral vai para Los Angeles. Porque estão levando toda a bagagem. O Coral Graças não precisa levar sua mala. Quem é que está levando a mala deles? O caminhão. Está levando também o cenário, está levando o material do som, também está levando todas as roupas, né, para poder vestir no cantata. O coral vai de mão vazia. É assim, dessa mesma forma. Quando a gente for para o céu, Jesus Cristo levou todo o nosso pecado e nós vamos de mão vazia. Se Jesus Cristo levou os pecados, ele levou todos. Ele não deixou sobrar alguns pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acreditando ou não, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a palavra de Deus que diz isso. Então Jesus Cristo, ele carregou o nosso pecado.
Independente de qual pensamento você tenha, a Bíblia diz isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nesse momento, Jesus Cristo levou todos os pecados. Não é o pastor Oxupark que está falando isso. Não é um teólogo famoso que está falando isso. Também não é um especialista, um expert que está falando isso. Mas é a Bíblia que está falando isso. A Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem? Ele falou vendo a Jesus Cristo. A Bíblia diz: Jesus, ele foi levando o pecado do mundo. Então não precisamos resolver o pecado. Não existe nada do pecado que a gente tenha que resolver. Então, quando Jesus Cristo levou o pecado, ele não levou 10% e falou: 10% você resolve. Se ele tivesse falado dessa forma, a gente teria o que fazer pelo pecado. Mas Jesus Cristo deixou todas as coisas. Então, até resolver o problema do pecado, Jesus Cristo é quem resolve. Então, todas as coisas, é Jesus Cristo que tem que fazer. A gente dizer que faz algo pelo pecado, a gente está desprezando a Jesus. É porque a gente acha que Jesus Cristo não vai fazer direito pelo pecado, eu tenho que fazer. Porque Jesus Cristo é fraco, eu tenho que ajudá-lo. Isso é desconfiança, é ter desconfiança de Jesus. Não temos nada para fazer. Mas Satanás enganou o ser humano. A gente não olha o que Jesus Cristo fez. A gente começa a achar importante o que a gente faz. Com certeza. O meu desenho, o desenho do irmão, para mim, o desenho de quem vai ser mais importante? O meu desenho. Eu vou ter, porque eu tenho mais interesse em mim mesmo. Então, Satanás começou a arrastar o nosso coração para ter interesse em nós mesmos. Então, a gente não pode mover um dedo por causa do nosso pecado. Os que pregam o verdadeiro evangelho ensina que a obra e o esforço humano é inútil. Então, está escrito que qualquer coisa que a gente faça pelo nosso pecado é inútil. Satanás enganou o ser humano. Eu fazer boas obras, eu ser zeloso, eu ser esforçado, eu me esforçar pelo meu pecado. Eu acho que essas coisas são importantes. Então, porque as pessoas que têm esse coração, as pessoas que têm o coração de Deus são diferentes. Então, Satanás, ele faz a gente desconfiar do que Jesus Cristo fez por nós e faz a gente fazer alguma coisa. A gente tem que ser esforçado, a gente tem que ser zeloso, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que orar, a gente tem que fazer as coisas. Ele faz com que a gente pense que isso é muito importante. Então, eu descobri que a maioria das pessoas que querem fazer alguma coisa são os religiosos. E aí a gente prega o evangelho para elas. Por mais que a gente se esforce, nada disso pode deixar mais leve o peso do pecado. Fora o sangue de Jesus Cristo na cruz, nada mais pode lavar nosso pecado. Eu falo isso. E a maioria das pessoas diz: então não preciso fazer nada? Então posso cometer pecado à vontade? Falando dessa forma, elas ficam contra o nosso evangelho.
O apóstolo Paulo pregou o evangelho. E cada vez que ele pregou o evangelho, ele recebeu perseguição e as pessoas ficaram contra ele. No começo, ele também pregando o evangelho, ele teve tanta perseguição. Então, assim como em Mateus capítulo 1, o rei Herodes queria matar Jesus Cristo, as pessoas desse mundo são enganadas por Satanás. Então, a minha justiça, a minha bondade com essas coisas, elas impedem o evangelho de Jesus Cristo e elas pensam que a sua própria bondade é boa. Então, a gente prega esse verdadeiro evangelho, não o nosso esforço, mas cada vez que a gente prega que que a verdadeira justiça já foi realizada, sempre surge alguém que fica contra e fica impedindo com que essa força do evangelho vá adiante. Então, na história do cristianismo, não existe as pessoas que foram perseguidas, senão as que pregaram o verdadeiro evangelho sobre o nascer de novo e como receber o perdão do pecado. Então, sempre teve muitas pessoas que ficaram contra os que pregaram o verdadeiro evangelho do novo nascimento. Então, Deus falou que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o que vocês têm que saber? Então, vocês estão prestando culto em um lugar e estão adorando a Deus. E se essa igreja pregar o evangelho, e se ninguém receber salvação através dessa igreja, então, mas se pregar o evangelho e ninguém receber a salvação e não tiver perseguição, então não tem a verdadeira salvação. Mas pelo contrário, se a gente pregar o evangelho, as pessoas receberem salvação, com certeza, tendo gente que recebe salvação, tem perseguição. Por isso está escrito, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, o que a Bíblia está falando? Com certeza, se a gente pregar o verdadeiro evangelho, vai ter perseguição. Quando tiver perseguição, o que é para fazer? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando que a gente vai ganhar galardão? Quando pregarmos o verdadeiro evangelho, vai surgir perseguição. Quando que surge perseguição? Quando surge pessoas que nascem de novo, surge perseguição. Por isso, quando a gente pregar esse verdadeiro evangelho, as pessoas gostam de escutar o que seja verdadeiro, viva de uma forma bondosa. Então, vivendo dessa forma, ninguém vai te perseguir. Ah, tá, então vou viver de uma forma bondosa. Mas, pregando o verdadeiro evangelho, quando a pessoa recebe o perdão dos pecados e nasce de novo, então começa a surgir o problema da perseguição. E quando surge a perseguição, veja a perseguição e você vai descobrir assim que essa é a verdadeira igreja. Então, o Satanás, que é o príncipe da potestade do ar, ele persegue quem? Ele persegue a verdadeira igreja. Por mais que essa igreja seja muito grande,
Se não tiver perseguição para essa igreja, então Satanás não persegue, se não tem salvação nela. Então, como a gente pode achar uma igreja de Deus? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Nós também, pregando o evangelho, nós somos perseguidos. E quando a gente é perseguido, regozijai-vos e exultai. Mas eu não fico feliz e não fico me regozijando. Eu fico com raiva, eu fico chateado, eu fico angustiado. Mas quando um dia eu vi a Bíblia, regozijai-vos e exultai. Como eu vou me regozijar? Eu não estou feliz. Mas se a Bíblia está falando para me regozijar, então eu vou me regozijar. Então o que eu faço? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Vamos nos regozijar. Eu fiz isso. E eu pude ver que Deus concedeu sua graça. Eu fiquei tão agradecido. Eu também. Pertenço às pessoas que são abençoadas. Eu também tenho perseguição. Tem pessoas que me xingam também. Então, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Muitas pessoas dizem mentira contra nós, eu vejo isso. Mas quando a gente lê a Bíblia, e a Bíblia já sabia que ia acontecer isso, e ela já nos avisou. Ela já sabia que ia acontecer isso com a gente e já nos avisou. Então nosso prêmio vai ser grande. Então eu tenho que me regozijar. E aí eu comecei a pouco me regozijar. Eu não conseguia me regozijar, mas eu comecei a rir para me regozijar. E o meu coração começou a se regozijar. Porque aquele lugar tão glorioso que os profetas que vieram antes de mim, eles passaram, eu também posso tomar um lugar pequeno num canto dali. Eu também, quando eu for para o céu, eu vou escutar que eu fui perseguido. Eu também recebo perseguição, na verdade. Mas muitas pessoas na nossa igreja também. Eu posso ver elas passando por dificuldade e sofrimento. O apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo, aconteceu isso com ele e depois foi para a prisão de Filipos. Eu não sei se Paulo também se lembrou dessa palavra. E na noite que eles foram presos, Paulo e Sila começaram a cantar e começaram a louvar e orar. E aí surgiu um terremoto e balançou todos os cárceres e abriram-se as portas das prisões. E todas aquelas correntes que amarravam eles se soltaram. E depois de um tempo, aparece o carcereiro recebendo salvação. E a gente pode ver que a porta principal da prisão se abriu e eles saíram. Quando eu vejo isso, eu fico tão grato e agradecido. Dentro de nós existe Deus. O Deus desse mundo odeia ao nosso verdadeiro Deus. Por isso que quando a gente prega o verdadeiro evangelho, tem perseguição. A gente não gosta de perseguição, não é? Mas vocês gostam do quê? Diante de muitos membros, eles pregando o evangelho, recebendo a salvação, e eles, pastor, muito obrigado, o senhor é um tão grande pastor. A gente gosta disso. E a gente, sim, muito obrigado. A gente quer isso. Mas a Bíblia diz assim. Pedro, ele curou um coxo de nascença na frente do templo da Porta de Formosa.
E Pedro, ele também pregou o evangelho e 3.000 pessoas receberam salvação. Pensem. O Pedro que orou por aquele coxo no Templo Formosa e ele foi curado. Ah, é verdade? Ah, então meu filho também é coxo, ele vai poder curá-lo. Traz o Pedro. Então o ministro ia fazer isso, o prefeito ia fazer isso. Então eles iam dar uma boa casa, iam dar boa roupa, iam dar dinheiro para o Pedro para ele viver bem. Mas no dia seguinte o Pedro estava numa grande casa. Era a prisão. Como que aconteceu isso? Mas ele estava pregando a palavra de Deus. E quando a gente vê na Bíblia, o evangelho sempre está acontecendo em meio à perseguição. A pessoa que tem medo de perseguição e quer evitá-la não pode seguir por esse caminho de Deus. Então, as pessoas que estão recebendo perseguição, mesmo no meio da perseguição, recebendo a força da graça de Deus, muitas pessoas podem receber salvação e podem receber graça de Deus. Esse mundo não é o nosso mundo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.